Fala galera, beleza? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os quartis, o gráfico de boxplot, percentis e score Z. Vamos lá? Bom, então agora a gente vai entrar num novo tópico chamado medidas de posição ou medidas separatizes. E aqui a gente vai aprender a como encontrar os quartis, fazer o gráfico de boxplot, os percentis e outras separatizes, né? E o score Z. Então, começando pelo quartil, o quartil ele é muito fácil de você entender por quê. É como se eu estivesse pegando meu conjunto de dados e dividido em 4 partes. Mas, basicamente, a gente trabalha com 3 quartis. Então, é o Q1, Q2 e Q3, que divide um conjunto de dados ordenados em 4 partes iguais. Então, o que significa cada quartil? O nome já está falando, né? Quarto, né? Aproximadamente 1/4 dos dados recai sobre aquele quartil. Se a gente está falando do primeiro quartil, ele recai sobre ou abaixo do primeiro quartil, quartil 1. Então, 25% dos dados estão concentrados aí no primeiro quartil. Já o segundo quartil, ele fala assim, aproximadamente metade dos dados recai sobre ou abaixo o segundo quartil. E esse segundo quartil aqui nada mais é que a mediana. Então, lembrando lá da mediana, para a gente calcular os quartis, a gente tem que lembrar de organizar os nossos dados, né, em ordem crescente. Bom, e para calcular o terceiro quartil, ele é aproximadamente 3/4 dos seus dados, ou seja, 75% dos dados que recai sobre o terceiro quartil. Bom, entendendo melhor como encontrar esses quartis, eu trago um exemplo aqui para vocês. Então, ele fala assim, o número de usinas nucleares nos 15 maiores produtores de energia nuclear no mundo está listado a seguir. Encontre o primeiro, o segundo e o terceiro quartis do conjunto de dados. E o que você observa? Então, está aqui, 7, 20, 16, 6, 58. Eu tenho aqui 15 produtores, né, de energia. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer para encontrar o quartil é organizar em ordem crescente. Então, eu vou organizar aqui para vocês. Coloquei aqui 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 16 de novo, 20, 20, 23, 33, 50, 58, 104. Então, aqui eu tenho os meus dados. E perceba que esse conjunto de dados ele é ímpar. N é igual a 15. Isso influencia a calcular a mediana, que também influencia a calcular os nossos quartis. Bom, então, primeira coisa, eu já consigo identificar quem é a minha mediana, porque ele é o elemento central. Bom, se eu tenho 15 dados, eu tenho aqui que no meu 8º elemento, né, que é o número 16, ele é o elemento central. Ou seja, ele vai ser o meu quartil 2, que nada mais é que a mediana. Seu quartil 2, eu então já consigo identificar que o quartil 2 vai ser igual a 16. Então, para eu calcular o quartil 1, a primeira coisa que eu tenho que pensar, eu tenho 15 dados. E como ele representa 25% dos dados, ou seja, 1/4, se eu multiplicar isso aqui, 15 vezes 1/4 vai dar aqui 3,75. Então, vamos aproximar isso aqui para 4. Esse 4 seria o quê? A posição dele. Então, se vocês repararem, eu tenho 6, 7, 8 e 9. O 9 está na 4ª posição. Então, como o meu conjunto de dados é ímpar, o meu quartil 1 é igual a 9. Bom, professor, então você já encontrou o quartil 1, encontrou o quartil 2, agora falta encontrar o quê? O que representa 75% dos seus dados, que é o quartil 3. Então, se eu pegar aqui o meu conjunto de dados, né, 15, e 75% nada mais é que 3/4, né? E fizer essa multiplicação, vai dar 11,25. Bom, então vocês poderiam falar, professor, eu arredondo para baixo. Mas não, nesse caso aqui, a gente sempre arredonda para cima para encontrar o elemento onde ele está. Então, eu vou colocar aqui que ele estaria no 12º elemento. Bom, vamos conferir. Então, ele está aqui até a mediana, eu tenho 8, né? Então, o 20 aqui é o 9º,
23, 11º, e o 33, 12º. Opa, o que a gente encontrou. Então, o quartil 3 ele é igual a 33, né? De novo, n é igual a 15, que é ímpar, então vai ser o próprio elemento. Então, eu já tenho reconhecido, né, e como que eu encontrei o quartil 1, o quartil 2 e o quartil 3 do meu conjunto de dados. O que eu posso dizer aqui de interpretação é o seguinte, ó, aproximadamente 1/4 dos países tem 9 usinas nucleares ou menos. Também podemos dizer que aproximadamente metade tem 16 usinas nucleares ou menos. Então, 3/4 tem 33 ou menos, né? Então, ou seja, 75% dos países podem ter até 33 usinas nucleares. É nesse sentido que a gente interpreta os quartis. Bom, galera, assim como o desvio padrão, a gente usou o Excel, né, para encontrar o valor dele. Para encontrar os quartis, a gente também pode usar o Excel. Vou trazer um exemplo aqui para a gente encontrar esses quartis, 1, 2 e 3. O exemplo é o seguinte, os custos com ensino em milhares de dólares em 25 faculdades estão listados a seguir. Use a ferramenta tecnológica para encontrar o primeiro, o segundo e o terceiro quartil e falar o que você observa. Então, eu tenho aqui, ó, 38, 40, 34, né, em milhares de dólares. Tenho os 25 resultados. Vamos lá para o Excel? Bom, então a gente vai fazer o seguinte, para calcular o quartil 1, eu coloco igual, quartil, né, que é o que eu quero. Escolho a matriz, ou seja, o meu conjunto de dados, e coloco um número aqui que eu vou querer encontrar. Ele está dizendo assim, ó, você quer o primeiro quartil, que representa 25%, você quer o segundo, o valor mediano, ou o terceiro, ou quer o valor mínimo e máximo. Bom, aqui a gente vai calcular o primeiro quartil. Então, eu coloco 1 e fecho aqui. E pronto, ó, encontrei aqui que seria 27. Da mesma forma, para calcular o quartil 2. Então, vamos lá. Quartil, seleciono o meu conjunto de dados. E agora, eu coloco o número 2. Né? E para calcular o quartil 3, da mesma forma, igual... quartil, já está ali, seleciono a minha matriz, ponto, vírgula, e coloco o número 3, né? Tá ali, ó, quartil 1, 27, quartil 2, 32 e quartil 3, 40. Bom, então tá aqui os nossos quartis, e o que a gente pode interpretar? Tá aqui, ó, aproximadamente 1/4 dessas faculdades cobra 27 mil ou menos, aproximadamente metade cobra 32 mil, ou menos, e cerca de 3/4, ou seja, 75% das faculdades cobram em torno de 40 mil dólares ou menos. Entendido como que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor? Bom, então a primeira coisa para a gente entender como construir um gráfico boxplot, a gente tem que calcular algumas coisinhas antes. Primeira é calcular a amplitude interquartil, que eu chamei de AIQ, né? O que significa isso? Então, a mediana, ou seja, o segundo quartil, ele é uma medida de tendência central baseada na posição. Tanto que a gente tem que ordenar. Então, a medida de variação que é baseada nesta posição é a amplitude interquartil, que nada mais é que pegar o Q3 menos o Q1, quartil 3 menos o quartil 1. Por que a gente faz isso? Para a gente tentar encontrar, né, ou detectar outlier, ou outlier, tá bom? Então, para a gente detectar outliers, a gente tem que usar a amplitude interquartil. E são divididos em 5 etapas. Primeiro, é encontrar o quartil 1, quartil 3, né? Segundo, fazer essa diferença entre eles, e aí eu encontro essa amplitude entre os quartis. E aí depois eu tenho que multiplicar a amplitude interquartil por 1,5, né? Então, são valores que a gente vai adotar. Se eu quiser detectar um outlier antes do quartil 1, eu vou fazer o quê? Quartil 1 menos 1,5 vezes a amplitude interquartil. Já se eu quiser encontrar um outlier acima desse quartil 3, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o quartil 3 mais 1,5 vezes a amplitude
interquartil. Então é assim que a gente detecta outliers aí no nosso conjunto de dados. Vou fazer um exemplo para vocês entenderem como que funciona tudo isso. Então ele fala assim, ó, encontre a amplitude interquartil dos dados do exemplo das usinas nucleares. Será que existe algum outlier? Então eu tenho aqui já calculados os quartis, né? Quartil 1, 9, quartil 2, 16, quartil 3, 33. E aí, calculando a amplitude interquartil, eu vou pegar o Q3 menos o Q1. 33 menos 9, que aí vai dar 24. Essa é a amplitude interquartil. Vou fazer o que agora? Vou calcular o 24, né, vezes 1,5, que aí fica mais fácil de eu detectar o abaixo e o acima do quartil 1 e quartil 3. Então, eu tenho igual a 36. Depois, eu vou calcular efetivamente, né? Eu tenho aqui que o Q1 é igual a 9, então menos 1,5 vezes a amplitude interquartil vai dar menos 27, ou seja, um valor menor que menos 27, ele é um outlier. Dentro do meu conjunto de dados já consigo ver que não tem um valor menor que menos 27, então não vai ter um outlier para antes do quartil 1. Agora a gente tem que verificar se pode existir acima, né? Então a gente vai pegar aqui o Q3 mais 1,5 vezes a amplitude interquartil. E aí deu 33, que é o Q3, mais 36 é igual a 69. Ou seja, um valor maior que 69 é um outlier. Então se eu olhar aqui no meu conjunto de dados, eu tenho esse cara aqui, ó. O 104, ele é um outlier. Interpretação, né? O número de usinas nucleares na porção central do conjunto de dados varia por, no máximo, 24, que foi o que a gente viu, que é a amplitude interquartil. E a gente pode notar que nós temos um outlier, que é igual a 104, só que não afeta a amplitude interquartil. Esse outlier aqui ele não afeta o cálculo da amplitude interquartil. Bom, então, munido de todos esses cálculos, como que eu apresento isso de forma gráfica? Bom, eu apresento isso num box plot. E o box plot ele é dessa forma. Eu tenho um limite inferior, eu tenho os meus quartis, que estão fechados em um box, né? Em uma caixa, e tenho o meu limite superior e a detecção de outliers. Bom, mas como que eu vou construir isso, né? Como que eu vou identificar esses limites inferiores, superiores? Vou mostrar para vocês agora. Bom, pegando um exemplo aqui, né? Eu tenho uma tabela que mostra os salários mensais de 12 graduados em administração. Pediu para encontrar os quartis e desenhar o box plot, identificando os outliers caso existam. Então eu tenho aqui, né, os meus 12 dados. Então eu tenho um 3.450, o 2 3.550 e assim sucessivamente. Primeiramente, eu tenho que organizar os dados em ordem crescente. Então eu coloquei aqui, o primeiro ele tem 3.310 e o último 3.925. Então está aí organizado em ordem crescente. Para calcular o quartil 1, eu tenho que, primeira coisa, entender que o meu conjunto de dados ele é n igual a 12, ou seja, ele é par. Quando eu tenho par, eu tenho que fazer o seguinte procedimento. Primeiro, como que eu faço para identificar o quartil 1? O quartil 1 ele vai estar o quê? Ó, se eu pegar aqui, eu tenho 12 e multiplicar, né, ele por 1/4. 1/4. Então vai dar aqui, ó, na terceira posição. 1, 2, 3. Então seria o 3.450. Só que como n é igual a 12 e é par, eu tenho que pegar o 3.450 e o seu dado à frente, que é o 3.480, e fazer uma média deles, ou seja, somar e depois dividir por 2. Quando eu faço isso, eu encontro 3.465. Então, o Q1 é esse resultado. O Q2 vai ser calculado como? Bom, fica mais fácil, né? Ele vai estar aqui entre o 6 e o 7, que ele está na metade. Então, eu vou fazer a média, né, do 3.490 mais 3.520 dividir por 2. Então, o Q2 é 3.505. Perceba, a gente só faz isso porque o meu conjunto de dados é par.
se fosse ímpar, era o próprio elemento, igual a gente viu anteriormente. E para calcular o Q3, fica fácil, né? Como que eu identifiquei que é a nona posição? Eu vou pegar 12 e vou fazer o quê? Vezes 3/4. Vai estar lá no 9. E aí, quando vocês identificarem, eu vou pegar o 3.550, somar com 3.650 e dividir por 2. Então, quando eu faço isso, eu encontro o Q3, que vai dar 3.600. Então, eu já identifiquei todos os meus quartis. Falta calcular o quê? A amplitude interquartil. A amplitude interquartil vai ser o 3.600 menos o Q1, 3.465, que vai dar 135. Depois disso, eu vou multiplicar o 135 por 1,5, que vai dar 202,5. E aí eu vou calcular Q1 menos 1,5 vezes a amplitude interquartil. E aí eu pego 3.465 menos 202,5, que deu 3.262,5. E a parte superior, que vai ser o Q3, que é o 3.600, mais 1,5 vezes a amplitude interquartil, que vai dar 3.802,5. Bom, galera, então para poder desenhar o gráfico de boxplot, eu tenho que começar a identificar, né? Então, assim, aqui eu tenho o meu Q1, a barra no meio do box, né? É o meu Q2 e esse aqui é o meu Q3, né? Igual a gente calculou. Bom, o limite inferior, que é esse segmento aqui pontilhado, ele vai o quê? Até o meu menor dado, ó, 3.310. E o meu limite superior, ele vai até o meu maior dado, só que, opa, sem ser o outlier, né? Então, se vocês observarem lá no meu conjunto de dados, para eu poder encontrar o outlier, ele tem que estar acima de 3.800. E eu tenho lá um 3.925. E um anterior a ele é o meu 3.730. Então, eu coloco aqui ó, que meu segmento pontilhado vai até o 3.730. Seria o meu limite superior. E aí, eu coloco um asterisco aqui para identificar o outlier. Tá certo? Então, é assim que monta um gráfico de boxplot. Bom, então na próxima aula a gente vai continuar falando um pouquinho sobre as medidas separatizes, só que vamos dar um foco mais nos percentis e depois falar sobre o score Z. Até a próxima, galera!